Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu quero compartilhar as leituras que eu escolhi para o mês de dezembro. Não sei vocês, mas janeiro é aquele mês de promessas. A gente faz as promessas as mais diversas para cumprir no ano. Acho que aquela coisa de iniciar um ciclo deixa a gente cheio de expectativas, esperanças, enfim. E não poderia deixar de ter feito, por exemplo, uma promessa para as leituras de 2021. Justamente por conta disso, dezembro é o mês da correria, em que a gente tenta cumprir tudo que prometeu lá no início do ano. Bom, eu fiz uma lista de 12 para 2021 e dos 12 livros eu consegui ler 9, deixei 2 para colocar agora no mês de dezembro e apenas um ficou para o mês que vem. Como dezembro também é um mês de festas, principalmente esse próximo dezembro, a gente com certeza vai comemorar uma melhoria enorme aí nos números relativos à pandemia. Ainda acho que não é hora de tantas aglomerações, mas com a família com certeza vai ser mais simples. E aí eu coloquei um pé no freio. Escolhi poucas leituras para o mês de dezembro. Antes de começar, aqueles recadinhos rápidos, vou te pedir a gentileza, se é a primeira vez aqui no canal, para se inscrever, para curtir, compartilhar, para me seguir nas outras redes sociais, acima de tudo no Instagram e no Scoob, e moderadamente lá no Twitter. E também, se você tem interesse de comprar algum desses livros ou qualquer coisa que você tenha interesse, estamos em semana de Black Friday, se você puder utilizar o meu link de compras da Amazon, agradeço bastante. O meu link, o link daquele produtor de conteúdo que você gosta mais. Então chega de conversa, bora ver as escolhas para o mês de dezembro? A Incendiária, do Stephen King, esse foi um livro que eu coloquei nos 12 para 2021. Eu queria ler alguns livros do King em ordem de publicação, porque ele costuma deixar spoiler nos seus livros das histórias anteriores, então eu vou tentar ler em ordem de publicação. Não tenho nenhuma pretensão de ler todos eles, mesmo porque eu não sou de ler terror, horror, e a minha intenção é ler pelo menos um livro do King por ano. Aqui a gente tem uma ficção científica em que 2 jovens participam de um projeto clandestino do governo e depois que eles saem desse projeto, eles acabam tendo um relacionamento e têm uma filha. E essa filha apresenta poderes aí bem interessantes. Ela tem a capacidade de criar fogo com a mente. O governo fica interessado nesses poderes e aí a gente tem uma perseguição ao pai e à filha. É o que eu sei dessa história. Aqui a gente tem uma edição da Suma, que é da Biblioteca King. A Biblioteca King, ela tenta reunir algumas edições que estavam esgotadas. Então, a Incendiária eu vou ler nessa edição. Vou ler 2 e-books. O primeiro deles é Promessa de Sangue, o 4º livro da série Academia de Vampiros. É uma fantasia jovem, eu não estava com altas expectativas, mas eu achei bem interessante. A gente tem uma mitologia muito diferente, em que nós temos 3 grupos de seres. Nós temos os Moroi, que são a realeza desses vampiros, mas são vampiros que saem à luz, eles não têm problema, apesar de precisarem de sangue. Nós temos os Strigoi, que são mais próximos desses vampiros tradicionais, eles não conseguem sair à luz e são extremamente violentos. E tem os Vampiros, que são fruto do relacionamento de Moróis com seres humanos e que se tornaram guardiões, eles se tornam guerreiros e vão proteger os Moróis. A Academia de Vampiros está sendo adaptada para a série, por conta disso fiquei muito curiosa, e também porque eu quero ler a série derivada de Academia de Vampiros, que é Bloodlines. Ela tá aí me esperando, mas eu acho que até fevereiro eu consigo finalizar a Academia de Vampiros. Outro e-book que eu vou ler é Um Toque de Escuridão. Ele está disponível no Kindle Unlimited. Fica a dica, se você tem o costume de ler e-book, a Amazon está com a promoção de 3 meses por R$ 1,99. Vou deixar o link aqui, se você puder utilizar meu link eu vou agradecer bastante. E aí você tem à disposição uma infinidade, uma biblioteca de e-books, inclusive com livros que são lançamento. É o caso de Um Toque de Escuridão. Esse é um livro que chegou com muitos elogios, ele é da Cabana Vermelha, e a editora inclusive teve dificuldade porque ele acabou de trazer o livro físico e foram tantos os pedidos que eles tiveram de ampliar o prazo de entrega. Mas ele está disponível no Kindle Unlimited e a gente vai ler, fazer a leitura conjunta dentro do grupo Loucos por Leituras Conjuntas. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui para participar do grupo de leituras coletivas. Ele vai trazer aí um reconto de Perséfone e Hades. Confesso que eu ainda não li nenhum reconto baseado nesses 2 personagens da mitologia.
Mas o livro O Dragão Renascido, do Robert Jordan, publicado pela Intrínseca, é o terceiro livro da série A Roda do Tempo. A editora já publicou 7 livros, acabou de trazer o 7º livro, de 14. Isso tudo porque a série acabou de ser adaptada pelo Amazon Prime. Saíram os 3 primeiros episódios. Eu já assisti os 2 primeiros, achei muito interessantes. Claro que ele tá diferente, mas são diferenças porque é uma outra linguagem. E achei bem interessante a forma como eles apresentaram personagens que são completamente assustadores, como os Trollocs, os Desvanecidos, e as alterações que eles fizeram eu achei que ficaram bem próximas do que a história pretendia trazer. Vou então começar a ler o terceiro livro, é uma alta fantasia. Aqui a gente tem uma distopia em que o mundo, como se ele desse um restart de tempos em tempos, então por isso que a roda gira, e nesse giro da roda nós temos sempre o embate entre o bem e o mal. Em alguns momentos o bem vence, em outros momentos o mal vence, e a figura central é justamente desse dragão. É um personagem que nesse girar da roda eventualmente fica ao lado de um ou outro dessas forças. E parece que aqui é a última oportunidade desse mundo e espera-se que o bem vença, evidentemente. Então o dragão renasce, essa figura que vai combater a figura do Sombria. E é uma história muito interessante, ela tem pegadas aí do Senhor dos Anéis, ela tem uma pegada até de Star Wars, além da força do bem e do mal, mas nós temos personagens que têm a capacidade de canalizar um poder. Nesse momento, só as mulheres têm essa capacidade, os homens perderam isso quando eles tentaram combater o tenebroso, que é essa figura do mal, o vilão, acabaram maculando esse poder. Então, com certeza, Robert Jordan bebeu de diversas fontes. Apesar de ser extremamente descritivo, eu tenho gostado das histórias. Gostei mais do segundo livro, A Grande Caçada, de que o primeiro livro, O Olho do Mundo. Não que o primeiro tenha sido ruim, mas é que a gente vai entendendo melhor o mundo, as coisas começam a acontecer mais freneticamente, e por conta disso estou bem empolgada para ler o terceiro livro. Lembrando que a série tem pontos de interseção com os 3 primeiros livros. Cursed, A Lenda do Lago, estou lendo esse livro desde outubro do ano passado. E não é porque a história esteja ruim, é que eu estava lendo no e-book e eu fiquei cansada. Sabe quando uma história não rende? Aí eu resolvi comprar o livro físico, mas ainda não retomei. Eu gosto muito das histórias baseadas nas lendas arturianas. Ele virou série na Netflix, mas a série só tem a primeira temporada, acho que ela não fez muito sucesso. Eu acabei deixando a leitura pra frente, ela vai ser feita agora em dezembro. Li cerca de 30% do e-book, tava gostando. A gente tem aqui uma diferença interessante, porque e se quem empunhasse a Excalibur não fosse Arthur? Se fosse, por exemplo, uma figura feminina. Então a gente tem a figura da Nimue, a protagonista é a Nimue, ela que vai empunhar a Excalibur. O Arthur aqui é bem diferente também. Enfim, eu estava gostando da leitura, estava interessante. Bom, e eu coloquei agora no mês de dezembro, espero finalmente finalizar essa história e depois venho contar para vocês se valeu a pena ou não. Esse é um livro que estava encalhado há bastante tempo e ele vai ser uma leitura conjunta do Loucos por Leituras Conjuntas. O link aqui embaixo na caixa de descrição. É O Falso Príncipe, o primeiro livro da trilogia do Reino, escrito pela Jennifer Nielsen. Aqui a gente tem uma fantasia em que um reino está à beira de uma guerra civil, o príncipe herdeiro ele desapareceu e o nobre resolve buscar alguém para tomar o lugar do príncipe, pelo menos para fingir ser o príncipe. Ele vai atrás de alguns órfãos para tentar fazer com que um deles possa ocupar esse lugar do príncipe, e acaba que muitos mais mistérios estão aí por trás, não só do desaparecimento do príncipe, mas como dessa guerra civil, e a gente vai descobrir isso ao longo dos 3 livros, provavelmente. São livros curtinhos, eu tô bem curiosa, e vai ser a leitura então do Louco. Se você tiver com ele encalhado por aí, tiver interesse, e se você tiver o Kindle Unlimited e quiser ler com a gente, tá fácil, é só entrar no grupo. Corrente de Ferro, da Cassandra Clare, publicado pela Galera Record. Essa é uma leitura que eu vou fazer com a minha Parabatá e Juliana. A gente tem lido aí as histórias dos Shadowhunters, e agora nós temos o segundo livro da trilogia As Últimas Horas, e eu já falei diversas vezes, eu acho que a escrita da Cassandra Clare, ela tem ficado mais detalhada, com mais camadas, os personagens têm mais camadas, têm ficado realmente bem tridimensionais. E o que dá pra falar desse segundo livro é que nós teremos um serial killer que
que tem como alvo justamente os Caçadores de Sombras. Muito curiosa, eu adorei os personagens de Corrente de Ouro, eu gostei muito da forma como terminou, ele tá prometendo aí, além das aventuras, um pouquinho de drama, e Corrente de Ferro acabou de ser publicado, eu não queria deixar muito para depois não. Mais uma leitura do Loucos por Leituras Conjuntas, Caraval, o primeiro livro de uma trilogia. Infelizmente, a Novo Conceito só trouxe o primeiro e o segundo livros, não trouxe o terceiro. Eles estão aí no imbróglio financeiro, não sei se vão conseguir finalizar essa trilogia, mas ela é tão elogiada que eu queria conhecer. Tava aqui encalhada há algum tempo, passou na votação lá do Loucos. O que a gente tem aqui são duas protagonistas, duas irmãs. Elas moram numa ilha e elas têm um pai que é extremamente dominador. Uma delas sempre quis participar de um jogo que é chamado de Caraval. Ela sempre tentou fazer inscrição, mas nunca conseguiu. Ela está noiva e depois do noivado ela conseguiu finalmente que a inscrição dela para o jogo fosse aceita. Mas ela acha que não tem mais condições de participar. Só que a irmã dela acha que não, né? A irmã dela leva para esse jogo e a partir daí muitas coisas acontecem. É um jogo que é muito mais do que elas imaginavam. Já esbarrei em algumas fanarts, fiquei curiosa, mas eu evitei olhar muito para evitar pegar algum spoiler. Se você tá com esse livro encalhado, vem ler com a gente. Esse aqui é outra das sensações do momento, acabou de ser publicado no Brasil, veio cheio de recomendações, um monte de gente pedindo para que ele fosse publicado. De Sangue e Cinzas, o primeiro livro de uma série. Eu não sei quantos livros são, eu sei que são mais de 4, 5 livros. Publicados pela Galera Record, da Jennifer Armentrout, que é conhecida pela série dela que começou com Obsidiana, que é uma fantasia com extraterrestres. Aqui a gente tem uma personagem feminina que é concebida e ela é preparada para participar de um ritual que é chamado de Ascensão. Ela não pode ser vista, ela não pode ser tocada, mas tudo que ela queria era ser uma guerreira, né? Ela queria estar junto com os guerreiros lutando ali pelo seu reino. Quando eu vi a sinopse, eu achei que ele seria aquele romance clássico entre a princesa e o seu guarda, mas parece que essa história traz muito mais que isso, não é à toa que ela é tão elogiada. É um calhamaço, mas a gente vai fazer a leitura lá no Loucos por Leituras Conjuntas. Estou curiosa por conta da quantidade de elogios e por conta disso vou fazer a leitura dele em dezembro. A última história que eu coloquei na lista, ele tá no meu projeto de 12 para 2021, é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, publicado pela Aleph. Eu queria ler essa história há bastante tempo. Eu sempre ouço elogios, a autora ainda não li nenhum livro dela, e eu gostei muito da ideia desse livro porque ele foi escrito em 1969 e ele já trazia uma discussão de gênero. Nós temos aqui um personagem que vai viajar para um outro planeta e nesse outro planeta os habitantes eles não têm a definição de gênero. E aí que eu achei interessantíssimo, né? Na década de 70, uma história discutindo o que é normal ou natural quando a gente está levando gênero em consideração. É um livro, parece que bem rápido de ler, eu já vi muitos elogios. A Ursula Le Guin é conhecida como uma das damas da ficção científica, por isso eu não poderia deixar esse livro para depois. Bom, então foram essas as minhas escolhas, queria ler muitos outros livros. Essa lista pode mudar, eu sempre falo que alterações podem acontecer. As listas, elas me dão objetivo, mas elas não são obrigatórias, porque eu quero ler tantas histórias, se eu não escolher quais que eu vou ler, eu vou acabar ficando perdida e não leio nada. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha lista de livros. E me diz, você gosta de fazer listas de leitura? Gosta de participar de leituras coletivas? Já leu algum desses livros ou está ansioso para ler qualquer um deles? Vem conversar um pouquinho comigo. E aproveito para agradecer o carinho se você assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!